Olá, meus queridos, muito boa noite. É uma satisfação estarmos aqui novamente para mais um dia de estudos. A gente está estudando o livro Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo número 7, A Queda de Otávio, né? Bom, bem-vindo, doutor Luiz Gustavo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco na sala. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Seu Alfredo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, internautas. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Ricardo, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço para todos aí que estão nos acompanhando nessa noite. Carlos Eduardo, capelaço, muita satisfação em vê-lo. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Carlos, Ricardo, Luiz, Alfredo, boa noite a todos que estão em casa. Legal, então. Bom, gente, então antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma prece de abertura, pedindo o apoio do Mestre Jesus, dos nossos anjos guardiães, que nós possamos estar com as mentes abertas e os corações também abertos, para que a gente consiga fazer um bom trabalho na leitura e interpretação desse texto, e que todos nós possamos, na medida do possível, colocar em prática as lições que serão ensinadas aqui nessa noite em nossas próprias vidas. Sempre agradecendo o apoio do Mestre Jesus, pedimos permissão para dar início a esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Vamos lá. O Luiz Gustavo Langoni Mariotti se incomodaria de colocar o celular dele na horizontal, não? Isso, olha só como ficou bonitinho. Encheu a tela toda. Muito bem, muito bem, muito bem. É só maldade. Ricardo, você quer fazer uma recapitulação do que a gente viu na semana passada? Bom, na semana anterior, né, nós lemos o capítulo 6, que se chama Advertências Profundas, que é um capítulo que ele é uma continuidade da conversa de Telésforo, né, que começa no capítulo 5. Lembrando que o Telésforo, ele está ali fazendo um discurso, conversando com um grupo de pessoas, né, que estão lá no nosso lar, das quais a grande maioria que ali se encontra, lembrando, são médiuns e doutrinadores falidos. Lembrando que quando o André Luiz se prontificou a acompanhar as atividades de trabalho na Terra, né, assim como as atividades de socorro que acontecem no mundo espiritual para os desencarnados ou os recém-chegados no mundo espiritual, ele foi encaminhado ao Ministério da Comunicação. E lá no Ministério da Comunicação, o trabalho que vem se desenvolvendo é justamente esse, né, que age, né, que tem uma ação direta sobre as pessoas que irão reencarnar e que aqui trazem consigo a grande tarefa de serem mensagens vivas de Jesus. Então, eles vêm com a tarefa, seja da mediunidade, seja a tarefa da doutrinação, né, de serem difusores dessa mensagem, assim como exemplos dessa mensagem. Então, essa é o grande movimento que está sendo feito lá no nosso lar, assim como acontece em outras colônias espirituais, para que quando o indivíduo reencarne, ele execute, ele faça essa tarefa. Mas já no capítulo 4, no 5, o Telésforo já havia nos alertado ali que a grande maioria das pessoas que se preparam para fazer essa tarefa, se preparam para fazer essa atividade, de modo geral, elas falham. São raros os casos que conseguem reencarnar e que realmente conseguem cumprir com aquele compromisso que assumiram no mundo espiritual. E estou reforçando isso porque isso tem muito a ver com o capítulo 7 que nós vamos ler essa noite, que é a queda do Otávio, porque o Otávio era o exemplo de um desses indivíduos que faliram, né, ao longo dessa sua tarefa. Então, no capítulo 6, o Telésforo vem falar muito essa questão da renúncia,
né? Ele aborda bem essa questão, quer dizer, o indivíduo aprender a abrir mão dos prazeres materiais, né? Abrir mão dos seus momentos de lazer, daquela situação, vamos dizer assim, mais confortável na Terra, para justamente assumir trabalhos, né? Assumir atividades que sejam em prol do próximo. Então, por exemplo, se a gente pegar um médium, por exemplo, a gente sabe que ele vai ter que dedicar tempo da sua vida a, por exemplo, trabalhar, né, em reuniões mediúnicas, né, recebendo, obviamente, entidades, seja em trabalho de desobsessão, seja através, né, de recebendo mensagens que consolam os familiares que permanecem aqui encarnados. Então, o trabalho da mediunidade, o indivíduo tem que ter uma dedicação muito grande. O trabalho do doutrinador é a mesma coisa, quer dizer, que também vai ter que estudar, se preparar, se dedicar, para poder justamente transmitir aquela mensagem, né, ter um domínio da doutrina. Então, ele vem trazer justamente a grande importância que se tem, né, dessa tarefa, né, que os trabalhadores precisam ter essa renúncia, né, aprender a abrir mão daquilo que vamos dizer assim, da condição mais cômoda que tem durante a sua existência. E ele traz também aqui, né, uma série de... ele lista, na verdade, né, tudo aquilo que leva o indivíduo a falhar nessa sua tarefa. Então, às vezes, você traz o indivíduo, por exemplo, numa condição material mais favorável, justamente para que ele não precise se dedicar tanto ao trabalho, e ele possa, né, ao labor, né, do dia a dia, para ganhar dinheiro e se sustentar, né, e poder se dedicar mais, por exemplo, a uma tarefa caritativa, a uma tarefa dentro da doutrina, o indivíduo acaba se desviando, porque justamente ele acaba, às vezes, se afastando dessa tarefa, ele acaba, às vezes, movido pela ambição, movido pela vaidade. Então, ele vem trazer, né, esses reveses que muitas vezes a gente acaba alcançando ao longo da vida, né? E também traz para nós a grande questão, né, das pessoas deixarem de buscar, por exemplo, a doutrina espírita como uma curiosidade, mas sim como realmente uma ferramenta que a gente deve se utilizar para a nossa transformação. Então, ele vem reforçar bastante esses conceitos, né, que a gente pôde discutir bastante na semana passada. E já nesse capítulo 6, ele já dá um spoiler do Otávio, né? Ele já começa a falar um pouquinho do Otávio. Então, terminou a fala do Telésforo, estava lá o André Luiz, o Vicente e o Aniceto, e aí chegam duas senhoras para conversar com o Aniceto e vem interpelar ele pedindo ajuda em relação ao Otávio. O Otávio, na verdade, durante a encarnação havia sido filho de uma dessas senhoras, né? E ela vem pedir socorro em relação ao seu filho, que se encontrava ali, e que ao olhar dela, ele teria uma chance próxima aí de uma reencarnação, pelo que ela coloca aqui. E aí, então, é que vai desenrolar o capítulo 7º, que o Carlos irá ler para nós. Bom, então vamos lá. Capítulo 7º, a queda de Otávio. Poderia se chamar a queda de quase todos nós, né? Certamente. Bom, vamos lá. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição
é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim, não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da renovação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado o seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontra necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram um estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E, após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos, para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque o meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber, aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim,
como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar, progressivamente, a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Podemos fazer uma pausa? Pode ser. Acho que aqui já tem bastante material, né? Sim. Bom, já que o pessoal está tímido, vou começar, tá? Não, eu só queria destacar o seguinte, né? Assim, uma coisa que me ocorreu. Tem alguma obra do André, eu não lembro qual é. Eu acho que é Missionários, que é quando ele fala da pineal, né? Em que ele descreve o esforço, né? O trabalho que a espiritualidade superior tem para escrever uma página, às vezes, né? E ele fala que um médium, mesmo um médium bem treinado, um médium adestrado, disciplinado, consegue perceber a 20ª parte daquilo que o cerca, né? Ele usa essa expressão, ou seja, 5%, né? Um bom médium consegue ver 5% dos fatos espirituais que se desenrolam ao redor dele, né? E imagina, então, que André Luiz escolheu a dedo, então, cada caso que ele trouxe para a gente, né? Então, o Otávio, na verdade, mais do que uma pessoa propriamente dita, ele é um símbolo, né? Ele é uma metáfora, né? Ele é um símbolo que serve de explicação e, acima de tudo, de aviso, né? Ele serve de alerta para todos nós que tivemos contato com a doutrina espírita, né? Porque o Otávio tinha, a bem da verdade, todos os recursos necessários, disponíveis. Não que ele tivesse encontrado somente facilidades, pelo contrário, aliás, né? Mas ele tinha os recursos, era só ele ter tido a sabedoria de procurar, a paciência de esperar e a perseverança de semear, né? Mas, a rigor, ele, assim como a maioria de nós, se não todos, né? Ele dispunha, assim como nós dispomos, dos recursos necessários para executar a obra dele, né? A parte que competia a ele na tarefa mediúnica. Então, André Luiz escolheu a dedo e ele começou com esse exemplo, não é à toa, né? Não é à toa de forma nenhuma. É um ponto que me chama bastante atenção, né, quando eu fui ler esse capítulo, é que logo quando o Otávio começa a falar, ele tem um discurso um pouco lamentoso, né? Então, quando ele usa essa expressão, né, porque o André Luiz foi lá, meio que, podemos dizer assim, talvez querendo assim, falar assim, olha, você não é o único falido aqui, tipo, né, eu também fali na minha tarefa, né, tipo, eu tive a oportunidade de ser médico, mas, né, não aproveitei a oportunidade, porque sempre olhei para os meus próprios interesses e tal. Quer dizer, ele foi querer dar uma confortada, né, dizer assim, olha, estamos todos no mesmo barco. Mas aí o Otávio veio com uma conversa assim, não, mas o meu problema é pior que o seu. Eu concordo que o problema do Otávio realmente pudesse ser mais grave, porque isso que ele coloca aqui é uma verdade que a gente encontra muito na doutrina espírita, né? E que fica muito claro, né? A quem muito foi dado, muito será pedido, de que a pessoa que detém um determinado conhecimento,
obviamente ela é cobrada por isso, né? Então, assim, o fato dele ter tido a oportunidade, né, de conhecer a doutrina espírita e de saber o caminho, né, que ele poderia seguir, a doutrina nos ensina isso, obviamente não nos obriga, mas ensina o caminho pelo qual a gente pode percorrer. Ele sabia, né, qual era o caminho. Então ele não pode alegar que, olha, eu não conhecia essas verdades, né, eu não... Então, obviamente, isso é um agravante, né, ele sabia disso e mesmo assim ele falhou. Mas eu achei a fala dele com uma certa lamentação, né, quando ele diz assim, o mesmo não ocorre comigo, ai de mim, né, falando assim como se, tipo, ó, eu sou um pobre, eu sou um... Lembrando, né, que... E por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque logo mais adiante, quando a gente for ler, que o Carlos vai continuar a leitura, a gente vai ver que uma das falhas do Otávio na sua existência foi justamente uma postura de lamentação. Mediante fatos que aconteceram, ele assumiu essa postura de se lamentar. E a gente sabe, como o próprio André Luiz nos mostrou lá no início do livro do Nosso Lar, quando ele resolveu, né, chorar as pitangas dele lá, né, para a equipe lá que estava recebendo ele, né, para o Clarencio, para o Henrique de Luna, né, quando o Henrique de Luna disse que ele era um suicida. E aí, quando ele foi chorar a pitanga para aquele pessoal lá, eles deram famoso tapa com luva de pelica, falando assim para ele, olha, você não fique se lamentando, porque lamentação denota enfermidade mental, né, de curso difícil e laborioso. Então, assim, essa foi a frase que o Clarencio usou para ele, né, dizendo assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é nós falarmos de um problema que a gente tem. Outra coisa é nós nos lamentarmos, porque a lamentação não é o fato do indivíduo só falar, mas é a postura mental que ele tem perante o problema, ou seja, ele se sente mais vitimizado, né, numa posição assim, eu sou incapaz, eu não consigo, né, ele se põe numa posição de vítima, que é uma postura que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela realmente não ajuda em nada, né, a postura nossa tem que ser uma postura proativa, uma postura positiva. Gosto sempre muito de lembrar, né, quando a gente fala dessa questão da lamentação, porque para mim é o maior símbolo do indivíduo que demonstra que a gente jamais deve se lamentar, que foi Paulo de Tarso. Porque Paulo tinha todos os motivos para ser um lamentador, né? Quando ele descobre lá a caminho de Damasco, que ele passou a vida perseguindo o indivíduo que, na verdade, era aquele que ele mais esperava na sua vida. Né? Quando ele percebe a grande falha que ele cometeu ao perseguir Jesus, ao perseguir os seus discípulos, né, os seus seguidores. Paulo podia ter feito o quê? Podia ter se enterrado ali e ter, né, vamos dizer assim, emocionalmente morrido naquele momento. Mas não. Obviamente que ele passou por todo um processo, isso não é uma coisa simples, não aconteceu do dia para a noite, não foi num start. Né? Paulo passou por uma condição de sofrimento muito grande, mas o que ele fez? Ele tomou uma postura diferente. E na própria passagem, né, quando ele está lá diante de Jesus, né, e que ele, né, quando ele pergunta a quem ele estava se dirigindo, né, e ele percebe então que é Jesus, e percebe o seu erro, a pergunta que Paulo faz, né, naquele momento, ela já denota uma outra consciência quando ele pergunta assim, Senhor, o que queres que te faça? Ou seja, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, ele passou aí em torno de uns 2 anos para conseguir responder essa pergunta, e hoje a gente só conhece Jesus graças a Paulo, porque foi ele o grande difusor da mensagem de Jesus, né? Porque Jesus rodou numa região muito pequenininha lá do Oriente Médio, né? E quem realmente difundiu a ideia cristã foi Paulo de Tarso. Então, isso mostra assim, olha, ele podia ter ficado de braço cruzado, mas ele teve uma outra postura, ele não ficou se lamentando. Então, eu gostaria de chamar a atenção porque isso tem, né, quando a gente vê essa fala do Otávio aqui, ela vai estar muito linkada à falha que ele teve também durante a sua encarnação, né, mostrando já essa questão da personalidade, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa postura mental que é a postura da lamentação.
E só gostaria de chamar a atenção, né? Vocês veem como é elaborado o planejamento reencarnatório do indivíduo, né? E vocês veem que não é uma coisa simples, né? Não é fácil. A gente propõe tarefas e compromissos que não são compromissos simples. Imagine ele sabendo lá que ele iria reencarnar e que muito jovem ele ficaria responsável por 6 crianças, né? Ou seja, isso mostra assim, olha, não era uma responsabilidade pequena, era algo muito importante, obviamente impactante na vida dele, mas vocês veem que assim, a gente quando está do lado de lá, a gente em geral escolhe tarefas difíceis. O próprio Kardec, na questão 266 do Livro dos Espíritos, né, ele pergunta se a gente, quando está para reencarnar, a gente não escolhe as tarefas mais fáceis, porque é óbvio, né? Vamos escolher a mais fácil porque é menos chance de errar. Mas aí os espíritos responderam para o Kardec: não, é justamente o contrário, a gente escolhe as mais difíceis, porque quando nós estamos no mundo espiritual, na lucidez que a gente alcança no mundo espiritual, e percebendo as grandes necessidades que nós temos ainda, né, de trabalhar dentro de nós, né, de trabalhar sentimentos, trabalhar pensamentos, né, trabalhar na construção do reino de Deus dentro de nós, a gente sempre pede as tarefas mais difíceis, é o contrário, né? Então, isso para mim, né, chama bastante atenção, porque realmente a gente nota um planejamento reencarnatório que não era simples, né? Não era uma vida de facilidades, justamente o contrário, era uma vida que ele teria uma série de problemas, mas que eram necessários à sua condição reencarnatória. E só lembrando aqui que foram 30 anos de preparo, né? Vocês veem que não é pouco. Complementando o que o Ricardo estava falando e tentando responder a questão da nossa querida Roseli, que está sempre com a gente aqui, Roseli Banzato, né? Esse Otávio veio com uma missão, mas a gente não tem o véu do esquecimento? Então, olha só, como o Ricardo falou, quando a gente está na espiritualidade, a gente tem a nossa consciência, o nosso entendimento bastante dilatado, vamos dizer assim, não é? Então, quanto mais fácil a prova que a gente precisar passar, menor é o resgate das nossas dívidas. Então, no sentido de conseguir resgatar bastante da dívida que a gente tem, e quando a gente está na espiritualidade, em vários momentos, em vários casos, a gente tem consciência disso, não é com uma provazinha simplesinha que a gente vai conseguir resgatar. Então, a gente acaba pedindo uma prova mais dura, uma prova mais difícil. Muitas vezes a espiritualidade não deixa, porque percebe que a gente não está preparado para essa prova, não é? E que a gente fatalmente vai falhar. Mas em alguns momentos há dúvida, não, eu acho que ele já está preparado sim para uma prova como essa, não é? E ele assume o compromisso lá, é feito todo o acordo e aí ele vem. E quando ele chega aqui, é claro que sim, tem o véu do esquecimento. A gente não lembra dos acordos que a gente fez na espiritualidade, do nosso planejamento reencarnatório, a gente não lembra de nada. Mas a gente tem que contar com a nossa índole, o nosso íntimo, a nossa condição de evolução. Então, muitas vezes a gente tem a intuição de fazer alguma coisa e não fazer outra coisa. Mas algumas vezes a gente é cabeça dura e o seu anjinho lá está dizendo, olha, não faz isso porque isso não está certo. E muitas vezes a gente acaba fazendo, não é? Desconsiderando essa vozinha interna. Essa vozinha interna é exatamente a nossa índole, a nossa essência falando com a gente, né? Então, se a gente fosse um pouco mais atento a esse diálogo interno, a gente conseguiria se livrar de muitas armadilhas que a gente passa por aqui, né? E confiando na capacidade que o Otávio teria para cumprir essas provas, foi movimentado, gente, uma quantidade tão grande de recursos. Você vê, seis entidades viriam junto com ele para que fossem acolhidas por ele, para que fossem filhos adotados, né?
Então, não é brincadeira. O Otávio não está mexendo só com a encarnação dele, com a dívida dele, com o resgate da dívida dele. Existe todo um aparato que é montado baseado na crença, baseado na esperança de que esse espírito está preparado. E, efetivamente, o Otávio estava preparado. O Ricardo falou, são 30 anos de preparação, não é? Então, agora, as coisas podem dar errado, né? Agora, eu fico imaginando aqui o seguinte, quanto tempo mais vai levar para que esse espírito Otávio consiga uma oportunidade de reencarnar junto com outras 6 entidades para tentar resgatar essa dívida? Gente, isso não é brincadeira. Né? Não então, talvez ele vai levar 1000 anos para ter uma nova oportunidade de fazer esse resgate. Né? Por isso é que a gente precisa estar muito atento com essas coisas. E eu só queria chamar a atenção para uma palavrinha que a Roseli usou na questão dela, que é missionário. O Otávio não era um missionário. Normalmente a gente reserva esse termo missionário para grandes espíritos, né? Para grandes, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa, são espíritos que se destacam assim, são de outro nível de evolução. Nós todos temos missões, mas não somos missionários, né? Todos aqueles ouvintes que estavam lá nessa reunião com o Telésforo, que eram médiuns fracassados, né? É nesse nível que o Otávio era. O Otávio não era muito melhor que isso, né? Então, ele tem uma missão aqui, mas ele não é um missionário. Eu só queria fazer essa distinção é uma questão semântica, né? Para que a gente não coloque o Otávio como se fosse um espírito de alta escola e que falhou, né? Então, isso pode acontecer, mas não é o caso do Otávio, né? É a minha percepção, amigos. Eu gostaria que vocês comentassem isso, se tivesse alguma coisa a complementar. A gente percebe, às vezes, eu recebo pessoas que vêm falar com a gente e falam, olha, eu queria desenvolver a minha mediunidade, né? E na conversa a gente realmente percebe que a pessoa tem um potencial para desenvolver a sua mediunidade. Não está lá de gaiato, vamos dizer assim. E a gente começa a trabalhar, então, com essa pessoa. Pede assiduidade, ele começa a ouvir palestras, começa a ir para estudo, depois coloca no trabalho de desenvolvimento mediúnico, para que ele vá adquirindo a escola, a disciplina da espiritualidade, né? E depois colocamos ele no trabalho de obsessão, e assim sucessivamente. E, de repente, quando ele está há um tempo no trabalho de obsessão, né? Aí ele fala, olha, eu não quero mais, eu vou sair, eu vou para outro campo. Então, você veja que nenhum de nós é menos endividado que o outro. Não adianta eu falar para o Ricardo, olha, você quer trocar a tua carga com a minha, achando que a minha é maior, como foi dito aqui, né? Olha, eu quer ouvir a minha história? Não, cada um de nós temos a nossa dívida para cumprir, e nós temos também o nosso crédito para também nos auxiliar. Como essas 6 entidades ajudaram na espiritualidade e que retornariam, que reencarnariam como seus agregados, né? Então há uma preparação. Aquilo que a gente fala de Deus dá o frio conforme o cobertor é mais ou menos isso. Ou seja, eu não estou passando por essa dificuldade por acaso. A minha dificuldade não é pior do que a de ninguém, não. Essa é ela que eu assumi a responsabilidade para poder evoluir, e cabe a mim, eu tenho livre-arbítrio, de aguentar as pancadas que vai vir, porque a minha dívida é grande. Então, quando o Ricardo falou que nós
os espíritos nos aconselham que determinadas tarefas, as mais difíceis, nos ajudam a progredir mais depressa, nós cremos isso e nós temos esse respaldo da espiritualidade onde nós estamos na erraticidade, nós estamos na espiritualidade. E aí, quando nós encarnamos, vem o verbo de esquecimento. E aí entra aquilo que o Carlos falou, que é a nossa índole, né? Até onde vai a nossa coragem de enfrentar aquilo que está sendo proposto para nós aqui no mundo material. Lá no mundo espiritual, nós recebemos a teoria, vamos dizer, como o Otávio recebeu 30 anos de preparo, né? E depois ele teve que vir para cá para colocar em prática a teoria que ele recebeu lá. Mas faliu. Assim como muitos veio a falir. Esse não é o primeiro caso, nem o último. Vai acontecer. Como o Carlos disse antes, né, de começar, a queda de Otávio não é a queda de Otávio, é a queda de todos nós, né? Todos nós estamos sujeitos, todos nós temos uma carga nas costas e cabe a nós acreditar que nós somos capazes e que a espiritualidade há de nos ajudar a levá-la avante para que nós possamos resgatar cada débito que nós temos. Gustavo, Vamos continuar com a leitura? Vamos continuar com a leitura, então? Vamos. Podemos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe e, aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E, como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, alheando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com o meu genitor,
lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil, e continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe em fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Quer começar, Gustavo? Sei que da outra leva acabou não tendo tempo. Sim, é um caso bem delicado, né? Eu imagino o Otávio relembrando tudo isso e contando a eles, né, toda essa situação e o quanto nos faz imaginar que no nosso percurso da nossa existência terrestre, todos nós estamos sujeitos a esses testes, né, eu diria, porque as coisas foram se apresentando a ele como oferecimento daquilo que a vida comum pode nos oferecer. Ele foi deixando-se levar, ele é muito claro, né, em relação à questão da sua vaidade, na sua falta de confiança, nas orientações do mais alto. Ele foi lhe apresentado, né, dentro de um lar espiritista, teve a oportunidade de trabalhar no bem, e na medida em que o tempo foi passando, ele foi se entregando, vamos dizer assim, às oportunidades, né, seja do ponto de vista da experiência sexual, seja das mal administrada ou mal vivenciada, foi se entregando, na verdade, ao orgulho e ao egoísmo que facilitou para que ele deixasse de cuidar, né, dessas crianças, desses seus irmãos e do seu próprio filho posteriormente. Então ele foi contraindo, na verdade, débitos
perante as leis divinas, e que foi agravando a sua vida, foi agravando o seu comprometimento a ponto dele desencarnar de uma maneira precoce, né, adoecido e resultado, obviamente, de suas más experiências e pouca habilidade em vencer a si mesmo. Por isso que quando lá no Evangelho, né, tem um trecho, eu não me recordo agora o capítulo, mas que demanda muito mais de nós vencer a nós mesmos, vencer aquilo que de mal ou de pouco evoluído há em nós, do que vencer as tarefas ou vencer os chamados adversários externos. Porque é preciso ter muita coragem, é preciso ter muita persistência, muita boa vontade, muita força, muita coragem interior, para que a gente possa enfrentar e lidar com aquilo que há de inferior em nós. Os maiores obstáculos, as maiores viciações se encontram dentro de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Então, é um testemunho esse de Otávio muito forte e que nos faz meditar um pouco como nós estamos conduzindo as nossas vidas em relação àquilo que trazemos de tendências inferiores. É um ponto que eu acho que eu queria destacar, né? A gente percebe que nesse relato dele há muitos pontos de falha, né? Então a gente percebe assim, não é uma falha, não foi um momento só que ele falhou, né? Eu até tentei quantificar aqui, eu achei 9 momentos que ele escorregou na casca de banana aqui, que ele falou, olha, poderia ter feito diferente, né? E o que chama atenção é que sempre diante de cada falha, a espiritualidade dava um jeito de dar o recado para ele, para falar assim, olha, não é assim, o caminho não é esse. Então a gente nota que não é assim, olha, a pessoa teve um errinho ali na vida, né? E aí é isso que fez ela descambar e perder todas as oportunidades dela. Quer dizer, a gente percebe que quando o indivíduo faliu, né, a sua tarefa, é uma sucessão de erros, né? Quer dizer, ele erra, a espiritualidade tenta dar um jeito de mostrar a realidade para ele, mas ele continua insistindo no erro, né? Então, ele vai como se ignorasse. Ele mesmo coloca, né? Ele não acreditava. Quer dizer, os benfeitores espirituais tentavam trazer para ele, né? Olha, o caminho não é esse, tal, mas ele não acreditava, achava que era alucinação da cabeça dele, né? Ele coloca aqui mesmo, né? Quer dizer, ele estava muito ligado à questão da crítica, né? A negação de tudo aquilo que ele estava vendo. Então, isso obviamente foi uma sucessão de falhas, né? Mas eu comento isso por quê? Porque eu acho que a gente tem que, obviamente, né? O grande objetivo da gente estar aqui estudando isso é tentar pôr isso aqui na nossa vida, né? Como que nós estamos, né? A gente tem que jogar essa reflexão para nós. Será que a gente está cumprindo a nossa tarefa? É mais provável que não, né? Pelo que o próprio André Luiz coloca aqui. A nossa chance de estar no grupo que falhou é muito maior do que do grupo que está cumprindo a tarefa. Então, assim, a gente tem que pensar, poxa vida, né? Perante essas condições que a vida vai nos apresentando, né? As situações que vai nos apresentando. Será que a gente realmente está assumindo essa postura? A gente está procurando fazer o melhor? A gente está procurando, né, nos transformar cada dia mais? Porque, como já foi comentado aqui, a questão do esquecimento do passado, a gente realmente não se lembra exatamente. A gente sabe qual que é a nossa tarefa exata? Não sabe. Mas o Carlos havia comentado uma questão muito importante, quer dizer, se a gente parar para refletir, né, parar para pensar, refletir bem sobre a nossa vida, as situações que nos cercam, não é difícil a gente identificar o caminho pelo qual a gente tem que seguir. E a gente consegue perceber isso, né? Me lembro, inclusive, muito de uma reunião que teve isso foi lá no Rio de Janeiro, não me lembro se o Luiz estava nessa reunião. Foi uma Assembleia Geral da AME, Luiz. E lá no Rio, e eu me lembro que o Alberto Goraeb, ele fez uma dinâmica conosco,
Eu não sei se você lembra disso. E nessa dinâmica, a gente tinha que falar assim, olha, o que eu posso dar, por exemplo, em prol da AME Brasil, da AME da qual eu participo, assim, o que eu posso fazer por isso? Por essa causa, por esse ideal? O que eu tenho de bom em mim que eu posso fazer por esse ideal? E eu achei interessante essa dinâmica, porque é uma dinâmica que a gente tem que aplicar na nossa vida. Assim, olha, na vida, o que eu posso fazer de bom para os outros? Qual que são os meus melhores pendores? Se a gente parar para pensar nisso, a gente já vai identificar aí, né, obviamente, tarefas que nós assumimos. Porque, obviamente, a gente vem com certas facilidades que já nos representam assim, olha, o caminho é esse aqui. Eu preciso desenvolver isso, preciso trabalhar com isso, preciso me dedicar a essa situação. Então, se a gente parar para pensar, né, e refletir, a gente consegue, pelo menos, ter uma ideia daquilo que a gente possa ter assumido. E isso é muito importante a gente fazer para esse exercício, né, para que a gente não chegue do lado de lá tão falido, né? Pelo menos uma parte a gente possa cumprir da nossa tarefa. Acho que é bom a gente deixar uma recomendação sobre anjo da guarda e mentor espiritual, né? Anjo da guarda, na verdade, ele está mais ligado ao nosso espírito protetor. Pode ser visto isso, se não me falha a memória, no Livro dos Espíritos, pergunta 492. Nós temos ali cerca de 100 questões, mais ou menos, em que fala de espírito protetor e anjo da guarda, né? E o mentor espiritual, ele é um espírito um pouco mais evoluído, né? E que ele pertence a uma escala um pouco mais evoluída do que o nosso anjo da guarda, do que o nosso espírito protetor. É só para fim de definição isso, né? Espírito protetor e anjo da guarda estariam, vamos dizer assim, como sinônimos. Acima deles, um pouco mais evoluído, estariam os mentores espirituais, né? Só uma questão assim bem simples para a gente colocar. Às vezes Kardec usa determinados termos, né? Mas no Livro dos Espíritos podem dar uma olhada, se não me falha a memória, começa na 492, existem 100 perguntas e respostas acerca de anjo da guarda e espírito protetor. E que é bem interessante, que me chama muita atenção nessas questões, é que quem assina essa mensagem que está lá é Santo Agostinho e São Luís, dois espíritos elevadíssimos, dois santos da Igreja Católica, né? Muitas pessoas ficam achando que mentores espirituais só são espíritas. Não são. Vamos parar com essa confusão, né? É dado a todos os espíritos evoluírem. Tanto que, se vocês folhearem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos deparar com muitas questões, muitas mensagens de padres, de cônegos, de espíritos católicos. Porque até o momento em que Kardec coloca a doutrina dos espíritos, ele não havia espíritas, havia espíritos evoluídos e havia a possibilidade da comunicação com eles, tá? E aí nós vamos encontrar uma gama muito enorme de escalas de evolução de cada um deles. A pergunta começa a parte dos espíritos simpáticos, anjos de guarda, anjos
protetores ou espíritos protetores, começa lá na 489. Estou pulando aqui do livro, questão 489, né? E na 492, que o senhor destaca, é interessante porque... protetor, é isso? Isso. Errado. A 489 é: há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? E a resposta é sim, é o irmão espiritual. É o que o chamais de bom espírito ou bom gênio. E aí lá na 441 ele pergunta qual é a missão do espírito protetor. E a resposta de Santo Agostinho é a de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem. E o interessante é que na questão seguinte ele fala que o anjo protetor, ele permanece, né, ligado a cada um de nós desde o nascimento até a morte, e vai além ainda, ele diz, e frequentemente segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Ou seja, é possível que o nosso anjo protetor acompanhe a gente, né, já algumas encarnações, para ver se põe a gente na linha, né? Como diria aí alguns de nós, né? Então, isso é consolador também, né, pessoal? Sim. Sim, muitas vezes a gente, é natural, né? A gente querer certezas, né? Isso é um processo educativo, né? É claro que para você explicar as coisas para uma pessoa, você parte de alguns princípios para que ela tenha uma base, né? Mas quanto mais a gente vai aprendendo, vai evoluindo, a gente percebe que aquelas verdades que a gente aprendeu quando estava começando, elas são um pouco mais complexas e, portanto, elas não são bem desse jeito, não é? Se a gente conseguir, eu sei que é difícil, se a gente conseguir, mesmo enquanto estamos estudando, não é? Não nos apegarmos muito a verdades, a conceitos. Então, olha, o anjo guardião é isso, o mentor é aquilo, a classe de espírito bom, depois tem a classe de espírito especial, depois tem a... Gente, isso são todas formas de facilitar o nosso entendimento, não é? Mas a gente não deve tomar tudo como verdade absoluta. É assim e ponto final. O próprio Kardec, em vários momentos, ele faz a ressalva, não é? Que a doutrina espírita, ela é uma doutrina aberta, ela é uma doutrina que contempla a evolução, não é? Então, se algum conceito se mostrar mais importante, mais verdade do que algum que está sendo dito aqui, fique com esse conceito novo, não é? Só tem que tomar cuidado, não é para também sair descartando tudo. Mas é assim, é isso que eu queria dizer, que é todo um processo e são coisas que a gente não deve tomar como verdades absolutas. É assim e pronto, não é? Não é bem assim, não é? De qualquer jeito, é uma confusão que a gente faz mesmo, a gente está suscetível a isso, principalmente no processo de aprendizado, né? E acho que o Ricardo e o Carlos querem falar alguma coisa. E eu já vou me despedindo aqui, porque a gente já está no nosso tempo, né? Então, boa semana para todos e fiquem com Deus. Mas, Carlos, a gente ainda tem um pouquinho, pode fazer a sua colocação. Tá, eu vou tentar ser bem breve. Tem uma mensagem do Emmanuel, se eu não me engano, o título dela é Melhor Sofrer no Bem. E ela é curiosa, né? Porque se a gente analisar o Otávio, o que ele tentou fazer foi evitar uma situação que ele considerava de sofrimento, né? De sobrecarga, de dor. E ele caiu justamente na situação que ele mais temia, né? Numa situação de intenso sofrimento, né? E nessa mensagem, o Emmanuel fala assim, né? Que se o homicida soubesse o preço, né, de consciência de culpa e de sofrimento que aquele ato causaria, se o caluniador soubesse o preço, né, as mágoas, o sofrimento pelo qual ele passaria ao fazer a calúnia, né, se todas as pessoas que praticam atos ruins, né, isso inclui, claro, nós também em vários momentos, né, se soubesse o preço que o mundo cobra pelos seus equívocos, né, elas considerariam o fardo muito mais leve, né, o preço, entre aspas, que o bem cobra, muito mais barato. Então, o comentário dele é justamente esse. Se o mundo cobra um preço tão caro pelos erros, né, se as consequências dos nossos desvios, às vezes, são
tão dilatadas, que nem você falou, né? Quantos séculos vai demorar para ele ter essa chance, esse entrosamento reencarnatório de novo, né? Se existe tanta consequência assim, melhor sofrer no bem, né? Ele comenta isso. Eu acho que cabe perfeitamente no quadro do Otávio. Muito bem. Se ninguém mais quiser fazer nenhuma colocação, eu vou pedir para o senhor Alfredo fazer uma prece para nós encerrarmos o estudo de hoje. Mas eu não estou intimidando ninguém, não. Se alguém quiser falar ainda, pode falar. Se o Ricardo quiser falar ainda. Não tinha nada, não era nada, não. Tá tranquilo. Muito bem. É uma pena que o relógio não permite que a gente o engane, né? E que tente segurar os ponteiros do tempo, porque nós não podemos perder tempo, porque o tempo não deixa, né? O tempo é implacável, o tempo nos cobra, o tempo passa e quando nós vemos, nós já fomos embora e não deu tempo de despedir de ninguém, né? Então nós vamos agradecer por esse tempo em que nós fizemos essas reflexões, pudemos angariar um pouco mais de conhecimento para o nosso proveito. Eu digo isso nosso porque, e eu falo pelos demais que estão aqui, todos nós estamos numa escola de aprendizado, e se nenhum de nós está acima de ninguém, e por isso nós agradecemos a Deus, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o nosso irmão maior, e a espiritualidade que sempre nos orienta, nos apoia, nos levanta quando caímos, e nesse instante nós vamos com o nosso pensamento elevado ao mais alto possível, os nossos mais puros sentimentos, agradecendo a todos dessa espiritualidade que estiveram conosco, nos intuindo, nos ajudando a esclarecer cada ponto desta lição fabulosa de que nenhum de nós tem sobre si carga maior do que o outro que caminha ao seu lado. Todos nós temos os compromissos assumidos na espiritualidade e devemos a todo custo apelar para o nosso bom senso, apelar para o nosso anjo da guarda, apelar para o nosso espírito protetor, para que nos auxilie a fim de podermos levar avante aquilo que nós nos comprometemos na espiritualidade e, quiçá, não falharmos nessa tarefa de sermos um dia verdadeiros apóstolos do Cristo. Que haja paz em todos os corações, bênçãos de luz, e que não nos importemos com a nossa luz, como muitas pessoas dizem que tem uma pequena luz, que a luz deles ainda é muito insípida, que é pequena essa luz, e que nós devemos sempre nos lembrar que nas noites escuras quem brilha é a luz do pequeno vagalume. Muita paz a todos, uma boa noite, um bom repouso e fique com Deus. Que assim seja. Tchau, queridos. Até a próxima semana, então. Tchau, boa noite, boa semana a todos. Valeu, pessoal. Tchau.